Olá, queridos e queridas, acompanhantes do Evangelho da Noite. Estamos aqui alegres, eufóricos, reunidos para a realização de mais um culto do Evangelho da Noite. O culto de hoje é o culto do dia 27 de abril de 2023. E a gente quer agradecer a toda essa espiritualidade que nos permite, realizar esse culto, que tanto nos envolve, nos abraça, nos aconchega, nos conduz, nos protege. E para começarmos a nossa iluminada reunião, nós vamos ler uma página do livrinho de mensagens, o Fonte Viva. Veja, Fonte Viva. E é a lição 82. Cujo título é Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação entre o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha, em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre, encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir
e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se não há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças. Sempre graças, sempre gratos a todas essas manifestações que nos envolvem e que nos conduzem até aqui. Jesus Cristo, aqui mais uma vez aos teus pés, queremos agradecer a semana recebida desde o nosso último culto e agradecer também a possibilidade de estarmos aproveitando essa chance e estarmos aqui nos apresentando para a realização do culto do Evangelho da Noite, do dia 27 de abril de 2023. Que todos nós possamos ser abundantemente abençoados na visita da equipe espiritual do Evangelho da Noite aos nossos lares, às nossas casas, aos nossos lares físicos e espirituais. Senhor Jesus, que a luz do Cristo banhe nossas mentes e nossos corações de forma que possamos não só compreender o ensino racionalmente, mas guardá-los em nossos corações. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da Aliança da Fraternidade, que é paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, nosso patrono, cujo lema é paz e bem. Que dessa forma possamos usufruir o banquete espiritual desses minutos que passaremos juntos, recebendo a equipe espiritual do Evangelho da Noite na nossa casa, para a devida reharmonização e reenergização. Hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, que é o que estamos estudando no momento, se bem que estamos chegando ao fim, né? A gente já está nos últimos acontecimentos, capítulo 14, versículos 10 e 11, sabendo que o Evangelho de Marcos tem apenas 16 capítulos. Né? E aí esses versículos 10 e 11, que o pastorino reservou, ele intitulou Proposta de Judas. Só 2 versículos que ele, isolou para estudar separadamente, com esse título, Proposta de Judas. E Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para que o entregasse a eles. Ouvindo, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E procurava como o entregaria oportunamente. Essa é a passagem de Marcos, que gasta apenas 2 versículos. Lucas, os 3 sinóticos retrataram. Lucas gasta 4, despende
e o Mateus gasta 3. E aí, o que a gente destaca? Que Judas Iscariote, um dos 12, Jesus já fez a previsão 2 vezes que alguém que está aqui entre nós vai me entregar. Foi na última passagem. Então ele está ressaltando que esse Judas, que tinha outros Judas também, né? Então ele dá o sobrenome, né? Por exemplo, o Lucas fala, mas o antagonista entrou em Judas, o chamado Iscariotes, que era do número dos 12. E aí, você veja bem, o Lucas, que é o evangelho mais racional, ele fez a partir de entrevistas, tendo que em vista que ele não foi um dos discípulos diretos do Cristo, ele já diz que alguém disse para ele, né? Mas o antagonista entrou em Judas. Isso é um evangelista, isso não é uma fofoca na esquina. Ou seja, o Judas estava influenciado, mas a gente vai ver nos outros, indo então um dos 12, sem Mateus, o chamado Judas Iscariotes, aos principais sacerdotes, disse, que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei. Eles estabeleceram 30 ciclos. E desde então procurava ensejo para entregá-lo. E em Lucas, e indo, conversou com os principais sacerdotes e oficiais como o entregaria a eles. E alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. E consentiu e procurava ensejo de entregá-lo a eles sem multidão. Então, o único que diz que o Judas recebeu 30 dinheiros, que aqui são ciclos, né? Não são, como alguns falam, denários, são ciclos, que é um dinheiro bom. O único que fala é Mateus. Que é o segundo evangelho a ser escrito. O primeiro foi de Marcos. E aqui fala. Então tem essa... Eu acho até que por isso que Pastorino meio que isolou esses 2 versículos, porque é a combinação do Judas com os principais sacerdotes, né? Com o pessoal do templo que estava mesmo atrás do Cristo, procurando uma desculpa para entregá-lo. Como quando o Cristo andava, estava sempre cheio de discípulo, de apóstolo e de gente do lugar que foi lá para pedir uma cura, um milagre, o pessoal mesmo do templo, ainda mais os guardas, que não andavam atrás de Jesus, que aliás seriam até os guardas do Caifás, né, que vão pegá-lo. Que a ideia qual é? A gente pega ele no final da quinta, porque já era final do dia mesmo, e aí depois de escuro não pode ter interrogatório, não pode ter condenações. Então a gente já pega, já deixa ele aqui guardadinho no meu pátio. Então os soldados, e vai entrar até João e Pedro nesse pátio da casa de Caifás,
E Jesus preso, aí ele já fica aqui, e amanhã, quando amanhecer, ele já está preso, já tem uma parte, porque tudo tem que acontecer amanhã, sexta-feira santa, né? Ele ser imolado, crucificado, morto e, de preferência, sepultado. Essa parte o Roma não estava muito afim, não. Mas a questão é que tinha que ser retirado da cruz, de preferência sepultado, porque justamente estava chegando o povo para a Páscoa e eles não queriam, né, deixar aquilo lá, porque tinham medo. Eu acho que nem era para a questão de ter alguém crucificado lá, até porque não foi um, foram 3. Mas o problema maior é que estava começando a Páscoa, entendeu? Então, depois das 18 horas, eles não poderiam... Isso era a sexta, quando Jesus foi crucificado. Depois das 18 horas de sábado, de sexta, já para o judeu já começa o sábado. Então, e o sábado era o dia que não podia fazer nada. Se não podia fazer nada, muito menos sacrificar alguém. Além disso, estava chegando o povo, aquele povo todo ali da Galiléia, da Judéia, conhecia Cristo e talvez tivesse uma insurreição. Eles também não queriam ver que o povo visse isso, tá? O povo chega para a festa e sai, oba! Mas aí você vê, então tem todo um contexto em 2 versículos. Aqui diz que o Judas é que foi procurar os principais sacerdotes, né, para que entregasse a eles, para que eles, Judas, entregassem a eles os sumos sacerdotes. E ainda disse: que quereis dar-me? Isso Mateus. E eu vou-lhe entregarei. Eles estabeleceram-lhe 30 ciclos. Desde então procurava ensejo para entregá-lo. Então aqui tem uma gama de acontecimentos que são muito imbricados. Um está muito intrigado e intrigado com os outros, porque a primeira coisa é o seguinte: o Judas foi lá, o Judas entregou, né? No próximo estudo ele vai beijar, ele vai dizer, eu vou cumprimentar a pessoa com um beijo, vai entregar, fazer a marcação. E o povo ficou com ódio tremendo de Judas. Não é para menos. Agora percebe que tudo está acontecendo dentro de uma programação tal que o próprio Cristo já vem avisando desde o primeiro ano. A primeira vez que ele avisa que ele vai morrer, vai ser preso, aviltado, né, vilipendiado, sepultado, morto e enterrado, os discípulos nem entendem nada. Eles estão achando que é uma coisa iniciática, que não vai acontecer exatamente aquilo que ele está dizendo. E em seguida, ele vai e fala, isso está em João, tá? Essas passagens, porque João fala mais das coisas iniciáticas. E em seguida, ele fala que eles vão fazer isso, vão pegar o pão, vocês vão dar em oferenda, não mais o cordeiro morto, mas o pão que vai simbolizar o meu corpo e o vinho que vai simbolizar o sangue. Então, eu vou morrer em sacrifício da humanidade, né? Em prol da humanidade. Eu vou ser sacrificado na Páscoa no lugar do cordeiro. Isso era demais para a cabeça deles. E aí,
Ainda mais essa coisa da transubstanciação, porque é a primeira vez que se ouve falar aí disso na face terrestre. Então, vocês vão fazer assim. Lá nessa época que ele falou, ainda não é a última ceia, não. Na última ceia ele sacramenta. Mas isso uns 2 anos antes ele fala, isso lá na sinagoga de Jerusalém, lá da casa dele, da terra dele. Vocês vão dar em oferta o pão, que vai simbolizar o meu corpo, e o sangue, que vai simbolizar o meu sangue, derramado por vós pela humanidade. Né? Já andei explicando aqui. No catolicismo, derramado por vós pela humanidade, o Cristo morreu por nós. Eles interpretam que o Cristo, como o animal de oferta ao altar, muitas vezes ele expiava as culpas, os erros dos homens, de quem estava dando em oferta, quem estava fazendo sacrifício. E o Cristo está se colocando no lugar. Então, lá na linha católica, eles interpretam, eu creio que os evangélicos também, que o Cristo está se colocando no lugar do Cordeiro, no sentido resgatando todas as culpas e pecados da humanidade. É uma coisa complicada, porque você imagina quanta gente que não tinha nascido ainda, não tinha cometido pecado nenhum, mas o Cristo já saudou todo mundo, né? Nós espíritas, a gente acredita, também acha que o Cristo morreu por nós, por essa humanidade terrena pela qual ele era responsável. Mas, no sentido de tudo que ele fez. Ele morrer literalmente, ser vilipendiado, aviltado, flagelado, sangrar, ser crucificado, para ser posto lá no túmulo e depois renascer, mostrando uma prova cabal de que existe uma outra vida lá do outro lado e que essa é a vida que está valendo. Quando ele volta, né, para dar um curso de conversão para os apóstolos, ele comprova que existe uma outra vida. É claro que tudo muito materializado naquela época, né? Você tem que imaginar que, didaticamente ou não, os 12 acreditaram, menos um, que é o Tomé. Tomé fala, o pessoal falou, Madalena viu Cristo, ele mandou a gente se reunir lá naquele lugar discreto para a gente não ser pego aí, é muito perigoso ficar andando por aí, né? Se pegaram o mestre, podem querer pegar os discípulos. E aí o Tomé fala, não, eu só acredito vendo. E mais, vendo e tocando, enfiando o dedo nas chagas e na lateral, aonde o lanceiro foi lá furar. Quer dizer que o Tomé estava de longe, mas estava assistindo a crucificação. Ele sabe que tinha um buraco no lateral, que no caso é a lateral direita. Está cheio de imagem de Cristo em igreja católica, com o lado errado, a ferida da lança no lado errado, tá? É no lado direito do Cristo. Aí o artista, quando faz a estátua lá, crucifixo, aí ele põe a ferida do no lado direito dele, no nosso lado direito. Tá errado. Enfim, e o que tudo indica, parece que os párocos e sei lá, e sacerdotes responsáveis pela tal igreja onde tem isso, parece que também concordam com isso. Ninguém falou nada, né? Para o artista mudar o artista muda. Vai lá, lixa a ferida, que ele fez assim, para ficar como se fosse a carne aberta em beiços,
ele lixa, tudo faz do outro lado, com maior facilidade. Agora tinha que alguém orientar. Quando depois está lá pregado, aí já não tem mais. Enfim, o Tomé, então, diz, não, só se eu tocar. Ele está ouvindo essa história, que não morre, né, que a vida é do outro lado. Quer dizer, aí o Cristo morreu pela gente para trazer isso aí, essa mensagem. Por isso que eu sempre lembro que todo mundo comemora o Natal muito festivamente, mas todo mundo nasceu, todo mundo antes de Cristo e depois de Cristo, né? Todos nasceram. E houve um dia que todos morreram, toda a humanidade aí anterior, pregressa. Agora, o que tem realmente de diferente nesse avatar Filho de Deus? É que ele volta. Ele volta para dar um curso de conversão para os apóstolos, né? Que ele aparece 40 dias, né? Porque já para dirimir a dúvida, e aparece até com um corpo fantástico, que não é o corpo que ele usou antes, mas é um corpo palpável, né? Sensível, que o Tomé enfia a mão na lateral e na ferida. Entendeu? Para acalmar os discípulos, ele come com os discípulos. Então é um corpo todo especial, que é o que tudo indica, não é o corpo que ele usou durante a trajetória dele na Terra, que também todo mundo esmagava o Cristo, queria dar uma esbarrada no Cristo, aí o pessoal queria o milagre, andava, ele tinha que andar no meio da multidão. Então, assim, o corpo estava lá para ser tocado, né? Então, como é que eu estou falando isso? Porque quando ele aparece, a primeira pessoa para quem ele aparece é para Maria Madalena. Quando ele aparece para Maria Madalena, narrativa do Evangelho de João, isso não tem nos outros evangelhos, ele fala, não me detenhas, para Madalena, porque eu ainda vou ao Pai, ou estou no Pai. Ele estava sem corpo lá em cima, é uma aparição, Madalena viu um holograma mesmo. Não me detenhas, ele não estava com esse corpo especial que ele vai ter depois que ele acabar lá o grau iniciático dele, né? Porque a crucificação para ele foi uma promoção de grau iniciático de espírito crístico. Leiam isso em Pastorino. Na Teosofia também deve ter. E aí ele volta, quando ele volta é que todo mundo pode tocar nele, mas assim mesmo você vê um corpo diferenciado, que ele não entra pela porta. Os 40 dias ele aparece lá no meio de todo mundo e depois desaparece. Todo mundo que eu estou falando, parece que eram 120 pessoas nessa comunidade aí do caminho do início. E aí, para isso tudo acontecer, tinha que alguém entregar. Então esse Judas, ele não é o demônio, o fim do mundo. O Judas estava em missão. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso com toda a categoria? Porque tudo está dentro da lei divina. E aconteceram vários episódios, inclusive dele saber que isso ia acontecer, que ele poderia simplesmente não ser crucificado, né? Vamos lembrar o próprio Pôncio Pilatos dizendo, eu não vi nada nele não, para matar. Eu vou castigar e depois soltar. Não, morte. Aí envia para Herodes, que ele falou, bom, então... Aí Herodes também fala, não, interroguei, também não vi nada não. Aí manda para Pilatos de novo. E Pilatos só prossegue porque a mulher de Pilatos teve um sonho. A mulher de Pilatos tinha premonições e ela era até afeita ao cristianismo, e ela teve um sonho e disse para Pilatos, vai acontecer alguma coisa lá, não se meta. Né? Coisa de judeu para judeu. Mas mesmo assim o Pilatos, né? Aí pergunta, aí depois ele tem possibilidade de conceder
um perdão, ele falou, bom, esse povo todo que está aí é judeu, o cara é judeu, vão soltar ele. Preferem o ladrão condenado. Os outros dois que foram crucificados tinham condenação, eles foram julgados e condenados. O Cristo não foi julgado e não foi condenado. Era uma acusação baseada em blasfêmia, em falso testemunho. Você vê a seriedade disso. Por isso que o Pilatos também não queria. Até o Pilatos, que não é essa flor toda que se cheire, ele estava achando aquilo demais, estranho. Então tinha que ter esse... Entende como isso poderia ter, se fosse para ele não ser crucificado, poderia facilmente não ter acontecido? Quantas vezes nos 3 anos os sumos sacerdotes, o mandatário do lugar, o prefeito, mandava a guarda lá para pegar o Cristo, voltavam os guardas de mão abanando, não achamos, ele falou umas coisas muito impressionantes, ou simplesmente não conseguiam distinguir no meio da multidão quem era o Cristo, enfim. Os primos do Cristo, quando ele vai pregar lá em Nazaré, que ele diz, que, na segunda pregação, na primeira ele prega, não faz nada, mas ele já está fazendo milagre nas cidades em volta. Quando ele volta lá, e o pessoal está lá, vai ávido para receber milagres e curas, ele fala que não vai fazer nada lá, eles ficam, os primos de 3º, 4º grau, ficam irados e vão conduzindo Jesus lá para o penhasco para tirar o Jesus de lá. Jesus vai falando, deve ter imantado eles, aí na hora lá que chegou na beira do penhasco, aí já tinham conversado, tá bom, aí Jesus vira as costas, vai embora, passa no meio deles, eles não tocam em Jesus. Então o que isso está reafirmando? Que isso daí não é como o Lucas escreveu, mas o antagonista entrou em Judas, né? Chamado Iscariote, que era o número de 12. Assim, que tinha um monte de antagonista lá naquela época, estava cheio. Aqui também, nesse mundo que a gente vive. Mas isso que aconteceu está dando uma ordem. Ele deu um curso para os apóstolos não ficarem lá, todo mundo grudado no pé da cruz, não ficar de bobeira, meio escondido para não ser também dizimados juntos, né? Os apóstolos não foram covardes não, tá? Os apóstolos teriam lutado por ele, mas teriam sido trucidados. Roma tinha um exército muito maior, né? Embora ele responda para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus discípulos estariam lutando por mim. E não tinha ninguém fazendo nada para livrar o Cristo, em nenhuma instância, né? E aí depois, esse corpo tinha que ser tirado da cruz e colocado na tumba. Então já apareceu José de Arimateia. É tudo dentro da ordem divina. Então, assim, porque o antagonista, ele não é maior, ele não decide nada. Ele não é maior que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo. Ele é um dos fatores desse mundo. Como todo mundo pode agora decidir, você é antagonista, você é anticristo. Então as pessoas têm direito de serem antagonistas, de serem anticristo. Mas isso está dentro da ordem divina, que é enquanto você não consegue ascender. Entende? Então, e a questão do dinheiro não aparece em Marcos, aparece em Lucas, alegraram-se, combinaram dar-lhe dinheiro, e em Mateus, que é aquele evangelista que fica costurando o Velho Testamento com o Novo, né? Provavelmente ele tirou os 30. 30 já é alguma coisa ligada com espiritualidade. E ele pegou, provavelmente, lá de Zacarias,
onde lemos: eu lhe disse, se vos parecer bem, dai-me a minha paga, se não, deixai-vos disso. Pesaram, pois, por minha paga 30 moedas de prata. E Yahvé disse-me: arroja-as ao olheiro, esse belo preço, porque fui apressado por eles. Tomei as moedas de prata e arrojei-as ao olheiro da casa de Yahvé. Entende? Essa passagem, claro que tem a ver com esses 30 moedas que o Mateus, que é o único que relata que ele foi pago e que ele recebeu 30 moedas, teria a ver com essa passagem, mas não é diretamente interpretável, a não ser o próprio número 30, né? O Zacarias fez um trato lá, recebeu 30, mas Yahvé, Deus disse para ele: jogai ao olheiro. E por que também deve ter esse link? Porque Judas, depois que acha que fez uma coisa errada, vai se suicidar, é uma onda de energia muito grande, e ele vai tentar devolver o dinheiro para a sinagoga, mas o próprio pessoal que pagou falou: não, esse dinheiro aí é impuro. O próprio pessoal que pagou o dinheiro. Ele joga lá as moedas e aí é comprado o campo do olheiro. É comprado um campo, né, que provavelmente plantavam oliveiras e que vai servir de cemitério. E o corpo número 1 é do próprio Judas, que se mata lá nesse campo, como é narrado em capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tá? E aqui, para quem quer ler essa passagem em Zacarias, é capítulo 11, versículos 12 e 13. Tá bom? Então, vamos lá passar para o nosso passe fluídico terápico. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar
a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso protetor São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças à egrégora do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade e a nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, anjos da guarda individuais e de família. Que nós, Senhor, possamos ser e ter sido beneficiados, abundantemente beneficiados, pelas luzes do Cristo que chegaram até o nosso lar, promovendo a nossa recuperação, o nosso refazimento energético, em termos de vibração, energia e reharmonização das vibrações que estavam fora do diapasão. Senhor Jesus, visita-nos com sua luz poderosa, dizima nossas chagas, envolve-nos, abraça-nos, cura-nos e conduz-nos, Senhor. Senhor Jesus, dessa mesma forma que possa envolver todos os líderes planetários, os líderes espirituais das diversas religiões, os grandes líderes, pequenos líderes, as pessoas que estão dirigindo paróquias, centros espíritas, terreiros de Umbanda, de Candomblé, igreja messiânica, as igrejas evangélicas, a própria igreja católica, que todos sejam abençoados. Um axé para o Papa Francisco. Senhor Jesus também abençoa todos aqueles que dirigem corporações e enormes massas de matéria, que sejam fortes, que sejam bem aconselhados, amparados, conduzidos e perdoados. Jesus Cristo envolve todo o planeta Gaia, um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada e para o próprio planeta Gaia. Agora vamos fazer 30 segundos de intervalo, de silêncio, para que possamos colocar as nossas demandas e pedidos por terceiros. Nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ter a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.